Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje na nossa live, educar sem brigas e sem desgaste no relacionamento conjugal. Vamos entrando para a gente poder conversar um pouquinho. Boa noite, Gisele. Boa noite, Kelly. Vamos conversar hoje como a gente pode educar sem brigas e desgaste no relacionamento conjugal. Um dos maiores desafios que eu recebo nos meus atendimentos e também os alunos e os clientes dos meus alunos, gente. Principalmente depois da pandemia, esse momento que nós vivemos. Olha, eu peço para vocês, vão convidando também 5 pessoas para poder compartilhar. Plante a sua semente hoje aqui para a gente poder somar mais pessoas para o nosso propósito, que é ajudar famílias a educar de uma forma consciente, de uma forma positiva as nossas crianças. Boa noite, Mi. Boa noite, Sabrina. Boa noite. Vamos entrando e vamos compartilhando também. Vamos conversar hoje uma rápida live, né? Pra gente poder conversar aqui e aprofundar também em 3 pontos principais que eu acredito que é o divisor de problemas para a solução. Então, eu já tô aqui com o meu rascunho. Gente, quanto papel, né? E eu sou a favor da parte ecológica aqui. Quem aqui é casada? Me fala aqui quem aqui é casada, quem aqui é mãe sozinha. Coloca aqui pra mim quem é casada, quem é casado. Tô vendo que temos homens também. Sejam bem-vindos, você que chegou agora. Desculpa o atraso, mas, gente, o Instagram não queria que eu entrasse hoje. Não estava conseguindo. Quem é casado aqui? Sabrina é casada. Quem mais é casada? Coloca aqui pra mim. Quem vive o conflito de educar um relacionamento com estresse? Ana Paula também é casada. Então, gente, vamos lá. Para você que está aqui a primeira vez, eu sempre gosto de me apresentar. Eu sou Lana Rezende, sou especialista em comportamento positivo, com o método comportamento positivo e desenvolvimento familiar. Deixa eu desacelerar aqui, porque eu acabei de chegar com os meninos. Primeiro eu levei Milena na ginástica, depois foi o Cauã no basquete e trânsito, enfim. Vamos desacelerar para a gente poder conectar a informação, conectar a cada um de vocês. Eu tô vendo que tá tendo um delayzinho, né? Então eu vou me acostumar com esse delay hoje. A Mi também, Ana Paula casada. Então, vai falando aqui pra mim quem é casado e quem não é. E eu não vou perguntar quem vive conflito ou quem vive e quem não vive, porque nós estamos aqui para esclarecer 3 pontos principais, trazer estratégias para que você possa utilizar no seu relacionamento e assim educar os seus filhos sem brigas e desgastes no relacionamento. Principalmente porque esse desgaste, ele é silencioso. E quando a gente percebe, os relacionamentos já estão se desfazendo, ou alguns já estão vivendo até como irmãos, já não está tendo mais o relacionamento íntimo, a cumplicidade. Eu falo que é uma doença silenciosa, esse desgaste no relacionamento conjugal por conta dos afazeres e também por causa da educação dos filhos. Bom, eu já me apresentei, né? Também sou CEO da Parent School, primeira escola no Brasil a trabalhar com desenvolvimento familiar.
nós temos cursos, treinamentos, mentoria. E agora no dia 24 e 25, eu vou falar rapidamente, nós teremos a imersão conflitos maternos. Então, se você não garantiu a sua inscrição no primeiro lote, eu falo para você já correr depois desse conteúdo, se fizer sentido para você, você já corre lá, porque é uma partinha bem pequena do que você vai passar com 2 dias de imersão. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo com uma pergunta. Você sabia que a forma como você educa e cria os seus filhos pode afetar o seu relacionamento com o seu parceiro hoje, ou com a sua parceira, ou com o seu cônjuge? Sim, a forma como você educa foi a forma como você foi educado. Só que nós temos 2 momentos onde nós vivemos a consciência e nós trazemos a inconsciência. E eu vou explicar para vocês mais à frente o que é a inconsciência, as atitudes inconscientes e quais as atitudes conscientes que vão prejudicar o seu relacionamento conjugal. O que eu coloquei aqui? Ah, tá, gente? Vamos lá. Me fala aqui agora, quem é mãe? Casada, mas quem é mãe? Quem é profissional? Eu também falo muito para os profissionais. Quem é profissional e quem é mãe? Você me dá coraçãozinho aí, eu gosto de coraçãozinho, compartilha a nossa live para pelo menos sou mãe, a Sabrina. Seja bem-vinda, Sabrina. Kelly é profissional. Eu não sou mãe. Eu sou mãe. Ixi, gente. Eu tô sem óculos aqui e hoje o trem tá brilhoso aqui hoje, tá muito claro. Então, quais são os benefícios que você vai ver nessa live hoje? Bom, primeiro, você vai aprender que a comunicação, ela é importante. Ok, todo mundo sabe, mas como se comunicar? Como fazer uma abordagem? Porque nós sabemos que existem vários tipos de relacionamento. Mas esses relacionamentos, eles são baseados em quê? Nos pilares que eu trabalho. Eu trabalho nos estilos parentais, no comportamento positivo, também trabalho na inteligência emocional e também na estrutura da neurociências voltada para a pedagogia. Lana, o que tem a ver isso? A educação infantil, antes de termos conhecimento, era baseada como? Visando a vida animal, as pessoas tratavam as crianças com semelhança. Ou seja, havia punição, havia superproteção, sim. Então, vamos trabalhar com esses 2 extremos. A punição e a superproteção. Lana, o que tem a ver esse desgaste e essas brigas no relacionamento conjugal? Tudo. Por quê? A forma que você foi educada e a forma que você foi educado é o que você vai trazer para os seus filhos, com uma grande diferença. Se você teve uma vida muito sofrida, você tende a... Lembra do consciente e inconsciente que eu comentei com vocês? Inconscientemente, vocês vão trazer as respostas que vocês receberam lá da infância. E consciente, vocês vão trazer o que vocês não gostavam. E aí é onde entra o ciclo vicioso do relacionamento conjugal e pais e filhos. Porque a construção familiar, ela é baseada no quê? Na comunicação. Um casal que não se permite conversar, exemplo, tem casais que os 2 conversam bastante, mas não chega à solução. Tem outros que a esposa conversa muito
e o marido não, e outra que o marido não, ou sim, e a esposa não. Mas o que é importante é alinhar as convicções, os valores, alinhar as perspectivas de uma educação, como você foi e como eu fui. E agora, o que nós precisamos trabalhar para podermos educar os nossos filhos, para que eu não passe e nem você passe o que a gente passou. Enfim, não sei se foi bom ou se foi ruim, mas se há disfunção na vida conjugal, pais e filhos, profissional e financeira, tem algum sinal de resquício nessa educação. Então vamos lá aprofundar um pouquinho nesse conteúdo. Então você vai aprender a negociar e chegar a um consenso. Sim, a comunicação ela não está só no se impor, como muitos relacionamentos são construídos dessa maneira, se impondo. E outros são os permissivos, que vão permitindo. Precisa haver uma negociação, uma interação entre esse casal e principalmente no decorrer da jornada. Todo o tempo, o ditado que as pessoas mais falam, que criança não tem receita para educar e para criar. Pode não ter receita, mas existem ingredientes identificados com cada pessoinha, com cada personalidade, com cada características que quando os pais descobrem o seu e a partir do seu também descobrem o dos filhos, isso traz toda a visibilidade da construção positiva desse relacionamento. Eu coloquei agora há pouco ali Por que eu coloquei nos stories um bate-papo que eu tive com a minha filha hoje? Na verdade foi muito breve, porque eu já vinha falando com ela. A técnica da antecipação. A técnica da antecipação, ela é para os adultos, mas também ela precisa ser colocada para as crianças. Um prejuízo grande que existe no relacionamento é onde um é muito impulsivo e o outro é mais fechado. Precisa ter ali uma consciência para poder conduzir essa negociação. Porque se você não constrói uma negociação no seu relacionamento, e gente, negociação é da base. Como é que vai ser? Para onde é que vai ser? Um planejamento financeiro, um planejamento de crescimento familiar. Deixar a vida levar, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí acontece o encosto, o escora, o corpo mole, o sem visibilidade, a família não cresce e aí começam as frustrações. Então, a base familiar, ela precisa ser conversada, ela precisa ter um estabelecimento de regras claras para ambos os lados. E o que acontece no relacionamento entre Eu dei um exemplo hoje. A mãe diz não para um sorvete que o filho acabou de pedir antes da refeição. E o pai vai lá e dá o sorvete. Gente, qual é o contexto que está acontecendo isso? Por que essa mãe não quis dar o sorvete? Por que esse pai quis dar esse sorvete? Quando você não tem esse entendimento e esse alinhamento, você começa a gerar conflitos na construção do seu relacionamento conjugal, e isso reflete aonde? Na criança. Aí começa a criar crianças impulsivas, crianças rebeldes, crianças agressivas ou crianças amedrontadas. Esse é o extremo, quando ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então, quando você identifica a fonte do conflito,
Quando você estabelece essas regras claras e consistentes do que é, do que não é e trabalha a flexibilidade, aqui em casa, o meu esposo, ele trabalha a flexibilidade no autoritarismo. E eu trabalho a minha flexibilidade na influência. Então, se você já participou de algum curso, já participou de alguma live minha, você sabe disso. E se você ainda não, você tem a oportunidade de estar lá comigo na imersão. Mas o terceiro ponto que você precisa é aplicar as técnicas de comunicação assertiva. Não adianta você saber que você tem que comunicar. Não adianta você saber que você tem que identificar. Não adianta você só saber que as regras, elas precisam ser colocadas. Muitas mulheres ainda têm medo de estar se posicionando no seu relacionamento. Casou, aí vem a Amélia. Só que o relacionamento, ele não precisa ter polos. Polo norte e polo sul. Ele precisa ter união, unidade. Então, a partir do momento que você constrói essa unidade, você precisa construir essa abertura, seja você homem ou seja você mulher também. E para construir essa unidade, o primeiro passo é o diálogo. Lana, mas eu não consigo, porque o meu marido, eu converso com ele e ele é uma porta. Ele é rude. Ou ele não fala nada. Vai trazendo a consciência devagar, por meio de livros, por meio de filmes, por meio de cursos. Vai trazendo pequenas pílulas de informação. Porque se você traz você precisa fazer isso. Mas qual é o benefício, igual eu aqui, qual é o benefício que você vai ter em aprender a construir uma educação, a educar seus filhos, sem briga e sem desentendimento no seu relacionamento conjugal? E principalmente se você tem problema no seu relacionamento conjugal, você tem dificuldade no relacionamento com seus filhos. Uma coisa é paralela à outra. Se você não consegue ter um diálogo com o seu cônjuge, você não consegue ter um diálogo, uma flexibilidade com os seus filhos. E é aí aonde mora o grande problema. Então, desses 3 passos que eu coloquei para vocês aqui, o principal dele é vocês alinharem essa flexibilidade, onde eu preciso me permitir dialogar e eu preciso me permitir me silenciar. Mas ambos precisam se posicionar, colocar ali o que um quer e o que o outro também quer. A partir do momento que eu tenho, exemplo, vamos lá, um passo a passo prático, que esse negócio de teoria é muito lindo, né? Vamos para a prática. Se eu tenho um estilo parental, ou seja, se meus pais me educaram com muita rigidez, eu vou também aplicar isso no meu relacionamento conjugal e também no meu relacionamento entre eu e os meus filhos. Então, quem me conhece sabe que eu comecei essa minha jornada há muitos anos atrás por causa de conflito entre minha vida pessoal e minha vida familiar, porque minha vida profissional e financeira sempre foram ótimas, mas do que adianta você ter uma vida profissional e financeira ótima se você não tem estabilidade emocional em sua casa? Não faz sentido. Você adoece e pode até, enfim, vir aos finalmente, mas você precisa trabalhar o seu relacionamento de forma sinestésica, onde você consegue conciliar a sua vida amorosa, a sua vida familiar e conjugal,
a sua vida parental, que são quem? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios, enfim. O que eu mais recebo? Ah, mas a minha família, aí toca a mãe ou o pai no assunto. Pai e mãe é parente, depois que você casa, tá? Não é família. Família é sua esposa, seu esposo e seus filhos. Primeira regra para construir um relacionamento é você se posicionar dentro desse relacionamento. Quem é o marido? Quem é a esposa? Qual é o papel dos filhos? Qual é o papel do marido? Nossa cultura educacional, ela tá distorcida faz anos em relação aos países desenvolvidos. Por quê? Lá a cultura é a construção do ambiente pelos dois e não só por um. Mesmo que a mãe fique em casa porque é um trabalho e precisa muito ser valorizado. O trabalho da mãe que fica em casa cuidando da família e cuidando da casa também. Porém, poucos esquecem de agradecer a refeição, agradecer a roupa limpa, agradecer a disponibilidade dessa mãe estar abrindo mão de várias coisas para estar ali. E outra também, a mãe que trabalha fora e ainda tem que tomar conta dos filhos, da casa, do marido. Então, o relacionamento conjugal, ele é muito mais do que papéis. Marido e esposa. Ele precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado. Outro ponto que eu coloquei aqui é as causas da divergência. Normalmente eu coloquei para vocês o estilo educacional, mas se você não compreende, inclusive eu disponibilizei uma ferramenta gratuita lá nos meus stories, lá nos stories, que se você não tiver, depois você pega, ela vai identificar o perfil comportamental, a tendência comportamental. E o que é isso, Lana? É você saber o direcionamento, a sua naturalidade, o que as respostas do seu comportamento mediante alguma coisa que você recebe. Por exemplo, se você recebe um elogio, o perfil comportamental, aquele estilo tem a tendência de fazer isso. Mas, e se recebe frustração, como normalmente a gente faz com as nossas crianças e com os nossos cônjuges? A gente frustra, a gente decepciona. Mas o que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é um QI um QI emocional. É você identificar o que está ali causando prejuízo. Todas as dores, gente, são gatilhos. Todas as dores emocionais são gatilhos. E a partir do momento que você consegue identificar esses gatilhos, você consegue sanar. E como você sana? Vocês já ouviram falar da criança interior? A criança interior é o seu lado emocional que trouxe da fase infantil para a fase adulta frustrações, decepções que os pais ou responsáveis ou professores causaram para essa criança durante a sua jornada de desenvolvimento, de 0 a 12 anos. Quem aqui é aluno da certificação? Essa turma aqui tá bem caladinha, né? Quem aqui é aluno da certificação? Ou melhor, quem aqui já se inscreveu para a imersão Conflitos Maternos? Quem aqui já se inscreveu para o dia 24 e 25 viver essa imersão, viver essa transformação, esse autoconhecimento e essa autocura? Porque a partir do momento que você sabe lidar com a sua criança interior, que você consegue conectar
o seu conhecimento em todas essas áreas. Não precisa aprofundar, sentar o bumbum na cadeira e ficar ali lendo livros e cursos e anos e anos. Eu estou trazendo para vocês de forma simples, de forma prática. Então, nos dias 24 e 25, de 9 às 17, com intervalo de 2 horas, porque a gente merece. A Lise é da certificação. Gente, eu não consigo ficar vendo, tá? Mas eu tenho aluno meu aqui da certificação, tem aluno meu aqui dos workshops. Então, você que não participou ainda e vai ter a chance de participar dessa imersão, ela vai trazer autoconhecimento e autocura, justamente para você trazer essa harmonia entre o seu relacionamento familiar e sua vida profissional. Ah, Lana, mas eu não trabalho fora de casa. Ok, mas você não trabalha dentro de casa? Você não tem um relacionamento com o seu cônjuge? Ou às vezes você é uma mãe sozinha. E quais são as dificuldades que você passa? Tanto quanto as pessoas que têm uma rede para poder contar. Os estilos parentais, a sua criança interior, o comportamento positivo, o desenvolvimento comportamental que você tem hoje dentro do seu ambiente familiar. Ou não, Lana, eu ainda não sou casada, eu ainda não tenho filhos, eu ainda não sou casado, não tenho filhos também. Ótimo, você está no lugar certo, porque a construção, ela se dá por meio do conhecimento. Se você tem um conhecimento, você vai ser muito mais assertivo ou assertiva na educação e na forma de tratar o seu relacionamento conjugal. O impasse de pessoas diferentes, ela existe. Mas para você cultivar o amor, se você não tiver respeito, se você não tiver cumplicidade, a comunicação faz parte da cumplicidade. Mas, Lana, é muito difícil falar com o meu cônjuge ou com a minha cônjuge. É um posicionamento que você precisa decidir e que você precisa escolher. Porque a mudança não está no outro, a mudança está em mim para o outro, em você para o outro. Eu, por meses, por anos, eu tentava mudar as pessoas que estavam ao meu lado, acreditando que elas eram o problema. Mas não. E olha, interessante, né? Que quando eu começo a falar que o problema aqui é a gente mesmo, o índice aqui, ele cai assustadoramente para mim, de pessoas. Porque dói. Eu reconhecer que eu estava sendo uma mãe prejudicial para os meus filhos por causa da herança que eu recebi dos meus pais, foi a morte para mim. Não, eu fui uma negacionista. Eu neguei até enfim, só não até a morte, né? Eu neguei até o último momento que eu pude. E quando eu me vi com o meu filho virando a cara para mim com 8 anos de idade, eu entendi que não basta colocar no mundo. Quando você está construindo uma vida conjugal e que a sua criança ela começa a se debater com um de vocês precisa prestar atenção. E é justamente isso que eu vou trazer na imersão. É uma oportunidade única para você, porque foi um evento criado e estruturado pelas demandas dos meus alunos, dos meus clientes. E não adianta, eu não consigo atender um ali e um ali. A forma que eu, que eu descobri que eu vou também trazer essa imersão. Ela é online, dia 24 e 25,
de 9 ao meio-dia e de 14 às 17. Eu estou liberando 50% de desconto nesse primeiro lote. Além disso, eu vou estar disponibilizando 4 super bônus, 16 ferramentas para restaurar o relacionamento conjugal e entre pais e filhos, se houver. Se não houver, vai potencializar mais a harmonia dessa família. Além disso, eu vou estar disponibilizando também um relatório com mais de 80 informações do perfil comportamental. São mais de 40 páginas sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos que tem a melhorar. Isso para quê? Para você identificar aonde você quer chegar, o que está limitando você. Acesso vitalício ao conteúdo, ou seja, uma aluna fez a inscrição hoje, eu posso ver porque domingo eu não vou. Claro que você pode, você vai ter acesso vitalício ao conteúdo. Então isso não é um impeditivo. 12 vezes de R$19,70. O que você compra com R$19,70 por mês que vai salvar o seu relacionamento conjugal e familiar? A imersão. Outro também são se eu não me engano, são 6 ferramentas que eu vou fazer ao vivo com vocês. Aí essas eu não posso detalhar o que é essas ferramentas, mas ela é para a parte de autoconhecimento e autocura. Só quem participa é que vai saber o que são essas 6 ferramentas, tá? Que elas são exclusivas para os eventos, para a imersão, enfim, para os eventos de convivência, tá? Seja online ou seja também na versão presencial. Ok, gente? E para quem é essa imersão? Para as mães solteiras, para as mães que vivem um relacionamento conjugal harmonioso e conflituoso. Para as mães que estão em estresse, que estão insatisfeitas com a forma de guiar os seus filhos, de direcionar os seus filhos. Não é educar, tá? Cada um educa da forma que quer. Eu só vou trazer estratégias do meu método em comportamento positivo para você somar na sua vida e trazer mais harmonia e leveza para o seu relacionamento. Porque a gente acredita que viver um dia após o outro vai sanar os seus problemas. Não vão, tá, gente? Então, os 3 passos que eu passei para vocês. Identificar a fonte de conflito, estabelecer regras claras e consistentes e aplicar a técnica da comunicação assertiva, que eu coloquei para vocês, que a inteligência emocional não é um QI de inteligência, mas é você saber parar, refletir o que está acontecendo. Se não está confortável, para e reflita. Se não está confortável, para e reflita. Toda dor é motivada por um vício. Eu já tô entrando aqui no conteúdo e a equipe... É porque minhas folhas acabaram, então eu vou entrando no conteúdo, porque eu tô vendo que tem gente aqui. Então, toda dor é motivada por um vício. E qual é o seu vício? Qual tem sido o vício que você tem alimentado inconsciente? Mesmo não querendo, você tem alimentado. É de tristeza, de raiva, de decepção, de frustração, de angústia, irritabilidade, e tudo isso centraliza numa só. Por isso que é importante a gente saber as emoções, porque tudo
nós não podemos generalizar como raiva. Tudo a gente não pode generalizar como alegria. Nós temos várias outras, e quem já viu o filme Divertidamente já conhece. Bom, gente, já falei demais. Agradeço a cada um de vocês que participaram aqui da nossa live. Só lembrando, a imersão está com 50% de desconto, de R$ 397 por R$ 197, com 4 super bônus. Vou fazer 6 ferramentas vivenciais para trazer o autoconhecimento e a autocura para construir um relacionamento familiar muito mais harmonioso, com seus filhos tendo resultados satisfatórios e o seu relacionamento conjugal mais ainda. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Meu muito boa noite para cada um de vocês. Beijo e tchau, tchau.